Bora, galera, para mais uma questão aqui do concurso de engenheiro de petróleo no ano de 2008, tá? Questão 51. Cálculo peso, com certeza, para concurso da Petrobras, tá? Falando aí do cargo aí de engenheiro de petróleo. Então vamos lá, questão 51, ela tem ali, né, a seguinte função: fx igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 4x mais 5. Uma função, né? Peraí, uma função, o grau é 3, né? X ao cubo. Vamos lá, vamos olhar aqui as opções para a gente buscar aqui um ponto de partida, né? Como fazer essa questão, não sair fazendo igual um doido, né? Vamos olhar aqui as opções. Em 3 pontos do gráfico da função, a reta tangente é horizontal, a função possui máximo local, então está pedindo máximo local, reta tangente. O gráfico da função muda de concavidade, segunda derivada, e no intervalo menos 2, menos 1, a função f é crescente. Então, beleza, a gente está tratando aqui de uma função de grau 3, né? Então, a gente precisa analisar, né, o ponto crítico dessa função. Ponto crítico. Então, como a gente está tratando de uma função de grau 3, para a gente analisar esse ponto crítico, né, além de encontrar o ponto crítico, nós temos que analisar o quê? O sinal. Sinal. Beleza? Então, primeira coisa, para analisarmos, para chegarmos ao ponto crítico, a gente tem que fazer a primeira derivada. Ou seja, então vamos lá, vamos fazer a primeira derivada dessa função. Então, qual vai ser a primeira derivada? Então, o aluno tem que saber derivar, né? Não vou entrar em detalhes como que deriva. Show de bola? Então, vamos derivar aqui, ó. 3 joga para frente, 3x ao quadrado, né? Tira 1, mais 4x, aquele 2 lá também desce, multiplicando com 2, menos 4. Isso aqui seria a primeira derivada. Tá bom? A gente calculando a primeira derivada, a gente consegue encontrar os seus pontos críticos, né? Mas como? Igualando a zero. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau, né? Basta a gente aplicar lá a delta e encontrar suas devidas soluções, né? X' e x duas linhas, né? X1, x2, sei lá, né? Então, calculando lá, a gente vai encontrar 2/3 e menos 2. Também, né? Acredito que todos sabem calcular isso aí. Beleza, né? Então, vamos lá. Vamos analisar ali a letra A. Se a gente já consegue desenvolver alguma coisa. A letra A fala que em 3 pontos do gráfico da função, a reta tangente é horizontal. Olha só, 3 pontos. Como que pode? 3 pontos que a gente está falando aqui de primeira derivada de uma função do segundo grau. Onde nós temos 2 pontos. Então, a letra A está incorreta. Vamos botar aqui a letra A. Errado. Tá? Está incorreta. Então, quem quiser colocar aí, né, como a primeira derivada ela é de ordem 2, só pode existir 2 pontos. Show? Então, vamos lá para a letra B. A letra B fala o seguinte: a função f possui um máximo local no ponto x igual a 2/3. Bem, essa questão aí a gente precisa encontrar agora a segunda derivada. Como que a gente analisa um sinal para uma função? A gente está falando de ordem acima de 2, né? Ordem 3 ali. E pode ter certeza, o concurso ele trabalha muito com o grau 3, né? Então, vamos lá. Como a gente analisa esse sinal? A gente tem que calcular a segunda derivada. A segunda derivada de x vai ser como? Vai ficar 6x, né? Mais 4. Beleza, né? E agora? A gente vai analisar o sinal com os seguintes pontos críticos. Vamos primeiro fazer ali. Ele está falando para 2... Nem precisa nem fazer com menos 2. É apenas, né? 2/3.
Então lá, vamos colocar aqui, ó, 6. Então, para segunda derivada, 2/3, né? Nós temos 6 vezes 2/3 mais 4. Fazendo essa continha aqui, a gente vai encontrar 8. Então, anota aí, ó. Na segunda derivada, se der maior que 0, ou seja, positivo, nós temos um mínimo. Caramba, peraí, papai. Nós temos aqui, né? Ele está falando de máximo local. Mas, na verdade, nós temos um mínimo local. Tá? Então, no teste de sinal, quando a gente substitui lá o ponto crítico, eu coloquei o 2/3 porque a questão falou, né, apenas de 2/3. Substituindo na segunda derivada, a gente encontra um valor positivo. Então, quando é maior que 0, positivo, essa função é mínimo local. Tá ok? Então, essa questão aqui, a letra B está errada. Ele falou de máximo, ali é mínimo. Show? Então, vamos lá na letra C. A C fala o seguinte, que o gráfico da função f muda de concavidade nos pontos de abscissas, -2 e 2/3. São os pontos críticos, né, que a gente encontrou. Será que muda de concavidade? Pensa comigo aqui. Então, a seguinte função, né, a primeira derivada, ela tem esse comportamento aqui, né? Ao contrário, peraí. É isso mesmo. Desculpa, que é positivo, né? Não, ali não, ali é mais 3x. Vamos corrigir aqui. Assim. Pronto. Sorrisinho, né? Vamos botar aqui mais ou menos, né? Na horizontal. Aí nós temos aqui suas raízes, né? Que é o -2 e o 2/3. Então, nós temos a seguinte situação. Legal que esse programinha ele faz essa bagunça, né? Seguinte situação. Então, por isso que a gente estuda o sinal. Quando a gente estuda o sinal e analisa, substituindo os seus pontos críticos, a gente verifica onde é positivo e negativo. Quando a gente substitui ali 2/3, né, a reta ela é crescente, né? Crescente. Então, positivo. Quando a gente analisa o -2, com certeza vai ser negativo, né? Negativo. É só substituir ali, ó. Substituir, ó, a segunda derivada. Vamos colocar o -2. Vai ficar 6 vezes -2 mais 4. Então, -12 mais 4 vai dar -8. Então, é negativa. Negativo já é máximo local. Ok? Mas, presta atenção. A gente está falando aqui de uma mesma concavidade. Tá? Esse ponto crítico está trabalhando numa mesma concavidade. Ou seja, não existe mudança de concavidade nesse trecho. Então, portanto, o gráfico da função muda de concavidade nos pontos de abscissa? Não, está errado também. Beleza? Vamos lá. Letra D. A segunda derivada, -2/3 igual a 0. Vamos lá, vamos substituir. Vai ficar... Está falando da segunda derivada. Vai ficar 6 vezes -2/3 mais 4. Isso aqui, 6 vezes -2, -12, dividiu por 3 vai dar -4, mais 4, igual a 0. Certinho? Então, está aqui a resposta dessa questão. A letra E, né, ela é incorreta, pelo fato que a primeira... Ele está falando... O que ele está falando? No intervalo de -2 e -1, a função f é crescente. Ela não é crescente nesse intervalo. Porque como a primeira derivada, ou seja, é igual a 0, né? De -2 é igual a 0, que é exatamente o ponto crítico lá. E a segunda derivada de -2 é igual a
menos 8. A gente acabou de fazer aqui. Então, x igual a menos 2 é um ponto máximo. E ponto máximo, no estudo de sinal, é o que é? Decrescente. Tá bom? O mínimo, quando a gente fala de mínimo, positivo. Máximo, decrescente. Tá bom? Então, tá errada aí a letra E. Então, beleza, pessoal? Tranquilo, né? Show! Uma questão boa para rever esse estudo de máximo local, estudo de sinais. Então, a gente tem que derivar a primeira, a segunda derivada para estudar os sinais e assim conseguir resolver toda a questão. Quem fosse diretamente na letra D ali, né? Às vezes tem aquele curioso, acho que vou fazer logo a segunda derivada ali e colocar menos 2 terços igual a zero. Bateu, dá a zero. Então, eu acho que vai muito do candidato, né? A gente tem que usar um pouco do que é simples para você. O que é mais simples? Vai para o caminho mais simples. De repente eu também faria isso, né? Já vi aquela segunda derivada ali, é só resolver, não tem texto, não tem nada, não tem nenhuma definição falando o que é, o que não é. Ele só está afirmando que isso é lógica, que a segunda derivada de menos 2 terços é igual a zero. Verdade ou falso? Né? Então a gente tem que substituir e verificar. Beleza? Então tá aí, vamos fazer mais uma daqui a pouco. Um abraço a todos e acompanhem. Tchau, tchau.